Eu tinha 22 anos em 2011, morava em um pequeno barraco no depósito de gás de uma prima e era bem viciado em um jogo de MMORPG. Nesse jogo eu conheci a Rita e começamos a nos ajudar em missões. Não demorou muito e a Rita começou a se insinuar para mim, mas eu não estava interessado. Ela não era nem de perto o tipo de mulher que eu gostava. Dei várias desculpas. Por exemplo, a foto que eu vi ela estava segurando um cigarro na mão. Eu usei isso como desculpa, porém, ela falou que iria se esforçar para parar. Vendo que não deu certo, falei a verdade sobre minha situação financeira, que morava em um quartinho emprestado e que ganhava pouco. Mas isso não a fez desistir. Ela falou que também não estava em condições tão favoráveis. Eu, bem carente na época, acabei indo contra minha vontade. Tive pouquíssimas namoradas antes dela, mas sexo só tinha feito com GP. Cedi e combinamos que ela viria para São Paulo. Passou um mês e depois nós iríamos para o Rio de Janeiro, que era onde ela morava. E assim foi. Nos primeiros dias eu curti muito. Para mim foi muito bom, mas logo a doçura que ela mostrava online desapareceu. Explodia por qualquer coisa, era bem bipolar. O fato dela fumar me incomodava bastante e ela não se esforçou para parar como havia prometido. O jogo que nos uniu também era motivo para a briga, pois eu só tinha um computador e os dois queriam jogar. 15 dias se passaram e eu fiquei bem doente. Algum problema no estômago, que a má vontade da rede pública não deixou que eu descobrisse o que era. Perdi muito peso e as brigas com a Rita só aumentavam. À noite, quando o depósito de gás fechava, eu usava o computador do escritório deles, mas acessava remotamente o meu, pois não confiava na Rita. Nisso eu via as conversas da Rita com outro jogador, do mesmo jeito que fazia comigo. E depois disso, e de vários conselhos que tive, resolvi não ir para o Rio com ela. E só falei da minha decisão no dia que iríamos. Ela surtou, gritou muito e por fim disse que iria em um bar. Questionei com qual dinheiro e ela respondeu que mulher não precisava de dinheiro para beber. E assim saiu de casa e voltou bêbada. No dia seguinte levei ela na rodoviária, paguei sua passagem e voltei para casa. Mas agora eu estava me sentindo muito mal. Além do problema de saúde física, depois disso desenvolvi depressão. Sem condições para trabalhar, voltei para a casa dos meus pais, que moravam em Pernambuco. Um ano se passou e nesse tempo meu estado de espírito estava péssimo. Reneguei minha fé, passava a todo momento, pensava em todo momento em me churrascar. Cheguei a pesquisar formas de quitar da vida. Preciso explicar que minha depressão não teve nada a ver com a Rita, pois eu nem a amava. Cansado disso tudo, resolvi lutar a favor da vida. Reagi e fui novamente para São Paulo. E depois de uns 7 meses, minha prima vem falar que a Rita entrou em contato com ela para saber de mim. Eu devia ter cortado todo o contato, mas aceitei a conversa com ela, que me contou de problemas financeiros, contas atrasadas, entre outras coisas. Ajudei no que pude e não demorou e já estávamos planejando ficar juntos novamente. Dessa vez, eu iria para o Rio de Janeiro e assim foi. Ao chegar no Rio, fui bem recebido. O irmão e a cunhada dela eram muito gente boa. Mas no primeiro dia já teve um problema enorme. O rapaz que eu vi conversando com ela quando espiei com acesso remoto tinha namorado com ela no tempo que estávamos separados. Até aí tudo bem, porém tinha uma foto dele no papel de parede do computador dela e também no celular. O irmão dela falou para ela tirar e ela fez um escândalo. Me senti idiota, mas relevei.
Passava dias e as brigas ficavam mais intensas. A Rita não se continha na presença de ninguém. Uma tarde fizemos uma brincadeira estúpida de virar copo e eu levei a pior. Apaguei. Mas ao chegar à noite acordei de ressaca, com a Rita e o irmão brigando, pois ela queria levar a cunhada para um bar de rodoviária e o irmão não aceitou. Achei que isso fosse a gota d'água e disse que iria embora. Ela ficou furiosa e partiu para me bater. Para minha surpresa, o irmão dela não deixou. Ele a agarrou e desceu a mão nela. Porém, a namorada dele começou a ter uma crise de asma e ele soltou a irmã para socorrer a namorada. Nisso, a Rita veio novamente para cima de mim. Tentei segurar para não apanhar, mas ela me mordeu. Saí de casa pensando como vou sair dessa situação e lembrando dos conselhos que recebi da outra vez. Os ânimos se acalmaram e a Rita foi para o bar citado. Vale relatar que esse bar era de outro ex-marido dela. Ao chegar em casa, Rita me atacou com 2 socos na cara. Eu já estava deitado nessa hora. Embora minha paciência fosse inexistente nesse ponto, me segurei. E depois disso, comecei a planejar minha partida. Se passou uma semana e em outro dia de bebedeira, a Rita me chamou para o bar que ela foi no dia da confusão, para me mostrar que não tinha nada demais lá. Para não brigar com ela, eu fui, mas acabamos brigando lá. O engraçado é que nessa briga foi um dos caras que estava assistindo a confusão, me chamou de canto e cochichou. Quanto tu me paga para eu sumir com essa vadia? Eu arregalei os olhos. Veja o tipo de lugar que ela gostava de frequentar. Bom, depois disso não teve jeito. 3 dias depois, pela manhã, eu arrumei minha mala e fui embora. Ela queria brigar novamente, mas eu ignorei. Depois que eu cheguei em São Paulo, tive pouca notícia dela. E hoje vivo relativamente em paz. Sei muito bem que fui burro, mas a carência e meu nível de conhecimento feminino era bem baixo. A razão para toda essa saga. Acho até que o cantor Thierry deve ter conhecido a mesma pessoa, pois o nome e a loucura coincidem bastante. Obrigado por ouvirem, se inscrevam no canal.